Bom, então aqui essa aula é introdutória sobre o Blender, né? Então a gente está aqui com a versão 4.2, 4.3, tá marcadinha aqui no fim, no canto, né? Então basicamente aqui tem a cena, o 3D View, né? Viewport, que tá essa cena grandona aqui. Esse aqui é o layout padrão, né? Então aqui tem essa cena grandona aqui. Aqui tem as ferramentas, né? De seleção, cursor, movimentação, rotação, escala, transformação, anotação com, né, caneta, medidas e adicionar mais coisas. Aqui, né, na cena tem, então ele entra com um cubo, a gente pode apagar ele, por exemplo, né? Certo? Seleciona aqui e apaga, mas se você adiciona aqui, perdão, Add, né? Add aqui, você bota um mesh, bota um cubo aqui, aí entra o cubo, né? Normal, certo? Então aqui só de seleção. Então aqui tem a visão da câmera, tá? Isso aqui é a câmera, né? Então aqui vai ter a visão renderizada, que depois ir uma luz de iluminação, né? Aqui tem os gizmos de orientação dos eixos verde Y, Z azul, vermelho X, tá? E aqui eu tenho a nossa cena, né? A cena, então tem a câmera, né? A seleção da câmera, aqui tem o cubo, meu objeto no caso, e minha luz, como eu falei anteriormente, né? E aqui nesse uma outra barra de ferramentas, o que interessa mais agora é esse quadradinho que é o objeto, né? Quando eu estou selecionando o objeto aqui, não, o objeto selecionado, eu posso selecionar aqui o que chama de detalhe do objeto. Então aqui tem a localização dele, né? Transformações geométricas x, y, z, rotação e a escala, né? E outras aqui. Mas então essas três aqui é muito importantes para essa aula, que é uma aula de animação no Blender, certo? Aqui eu tenho embaixo, né, a timeline, né, que é onde o menu, onde as coisas vão, os tempos vão acontecendo, né? Os tempos o frame de animação padrão é de 0 até, começou aqui, mas esse era 0 até 250. A gente pode alterar aqui, por exemplo, né? Vamos fazer diminuir esse conjunto total para 120, né? Tá? Então aqui eu teve uma redução, né? No campo de cinza clara aqui. E se eu quero ver com mais ampliado aqui, né? Eu dou com Ctrl e seguro a bola do meio aqui do mouse, né? E eu consigo enxergar, né? Ó, é, se eu, se eu fizer zoom e zoom out, né? Segurando a bola do mouse aqui, né? O hold do mouse, né? Então aqui eu tenho 0 a 120 em ampliação, certo? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai mexer na posição dele. Então, e vamos falar do conceito que é keyframes, né? Este modo aqui, né, ele está renderizado, a gente consegue ter uma visão 3D. A gente podia ter uma visão em arames, né, que seria só os vértices e as ligações dos vértices, né? E podia ter ver os materiais, tanto as texturas, mas agora vamos ficar mais no básico, básico, né? Então aqui vamos fazer o quê? A gente vai pegar aqui a posição, por exemplo, no frame 10, né? Que eu seleciono aqui com o mouse, né? E aqui eu tenho, lógico, eu tenho um controlinho aqui de play do que está acontecendo. Mas como eu não tenho uma animação nenhuma, então não tenho nada, não vai rodar nada, né? Então, e nessa posição 10 aqui, por exemplo, eu vou colocar na posição X, eu colocar ele na posição -5, tá? Então, quando eu der Enter, aí o nosso cubo foi deslocado na posição X, né? Nesse eixo vermelho, -5. E eu venho aqui, né? E eu quero adicionar como se fosse um keyframe, um frame que ele, digamos assim, vai ser marcado para essencial na minha animação. Então eu venho aqui e aperto K, né? K de keyframe, né? E eu vou colocar aqui locação, tá? Localidade, né? Então só a posição. Então aí apareceu aqui um triângulo, um losango amarelo, né? Que está dizendo que a localização dele é um frame keyframe, né? Deixa eu só colocar também no Z.1, que vai ficar acima da, aqui, ficou em cima, né? Então deixa eu só acertar aqui, né? Deixa eu apertar de novo, ó. Apertar o Q de novo, né? O K. Tá? Tá? Por que não veio? Ah, tem que selecionar ele. Ah, e locação. Então agora ficou. Epa,
só que eu tinha feito errado aqui, né? Tá? Botei tá? Locação. Então agora, né, acertando que ele está na posição x menos 5, totalmente acima do plano, né? Se eu adicionar um plano, se eu deixar ele no 0, metade do cubo vai ficar para baixo, né? Depois a gente vai adicionar um plano aí. Bom, e agora na posição, por exemplo, 40, né? Tá bom? Eu vou colocar ele na posição 10. Então, de novo, posição 40. Agora eu vou colocar aqui localização, desde aqui, né? Tá em verdinho, 10. E aí ele vai para a posição 10. E de novo, aqui selecionando ele de novo, eu boto K, né? E vou colocar aqui locação, certo? Pronto. Então eu tenho o frame 10 e o frame 40. Ele estava sempre deslocado para 1, né? Então, se eu der play aqui, né? A princípio, né? Então, tá rodando, não tá nada, mas lógico, porque tá agora, na hora que ele volta, né? Então, se vocês observarem, né? Então, ele está indo da posição 10 até a posição 40 e está mudando a localização dele, certo? Então, posso fazer outras coisas, a gente vai fazer. Então, vamos. Qualquer outro ponto que eu adicionar aí, né? Ele vai fazendo interpolação. Então, a interpolação, o que que é, né? É como ele junta os pontos, né? Então, eu peguei os keyframes, né? Só. E aí depois ele sozinho, né? Automaticamente ele faz a interpolação. Então, a interpolação, né? É, aqui, interpolation, até, ó, a interpolação, né? Eu venho aqui, né? Clico no timeline, né? Com o botão direito do mouse e aparece o modo de interpolação. Então, escolhe-se qual tipo de interpolação que a gente pode fazer, né? Mas daqui a pouco a gente mexe melhor nisso, só para mostrar que a interpolação, então, é o jeito com que os frames intermediários, o frame keyframe é aquele essencial. E os frames que não são twinning frames, né, que eles vai preenchendo com interpolação, tá?